Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Conversa de Fundos. Hoje a gente vai falar sobre infraestrutura. Prazer, gente. Eu sou André Lacerda, do time de relacionamento com investidores da nossa área de infraestrutura. E para essa primeira conversa sobre infraestrutura, eu trouxe aqui nossa diretora de produtos, Carolina Oliveira, para conversar com a gente. Gente, é um prazer estar aqui de volta em mais um Conversa de Fundos. Eu sei que aqui a gente tem como costume fazer o Conversa de Fundos, onde eu acabo respondendo um monte de perguntas, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Lacerda, antes da gente começar a falar, sobre fundo, classe de ativo, o que é, afinal, a infraestrutura? Muito legal, Carol. Acho que é um tema bem interessante da gente conversar, até para todo mundo ficar um pouco na mesma página, né? O que é essa infraestrutura? Eu acho que o jeito mais fácil aqui de definir são ativos essenciais. Tudo aquilo que é essencial para a gente viver em sociedade e tudo aquilo que, se você não tiver, vai ter uma disrupção muito grande. Então, por exemplo, energia. Então, a gente está falando aqui de geração, transmissão, distribuição de energia, um setor grande, mas que é muito fácil de pensar, né? O caos que seria se a gente não tivesse energia na nossa vida. Ou então, logística e transportes. A gente está falando aqui de rodovia, portos, aeroportos, aquilo que a gente usa para transportar não só as pessoas, mas como bens também. Tem também serviços ambientais, então a gente está falando aqui de gestão de resíduos, saneamento básico, que é super importante para a população. E tem alguns temas mais novos, né, como infraestrutura digital, que a gente precisa para a conectividade dos nossos celulares, dos nossos computadores. Então a gente fala de data center, torres de celular, fibra ótica, tudo isso que, se a gente ficar sem, nosso celular não funciona, o YouTube não funciona e a gente não consegue nem estar aqui conversando. E Lacerda, agora que a gente entendeu o que é infraestrutura, por que um investidor comum, iria fazer um investimento em infraestrutura enquanto classe de ativo? Carol, acho que o setor de infraestrutura tem algumas características muito importantes assim, que fazem que seja um bom ativo para investimento, né? Acho que o primeiro é que são serviços essenciais, né? Como a gente estava falando. E porque é um serviço essencial, a demanda é eterna. Sempre vai ter demanda. A gente sempre vai precisar de estrada, a gente sempre vai precisar de data center, a gente sempre vai precisar de torre de celular, sempre vai precisar de energia. Então, o fato da gente já ter uma demanda quase que garantida é uma característica muito importante para esse tipo de ativo. Além disso, a gente tem aqui, normalmente, nos ativos de infraestrutura, tanto as despesas quanto as receitas contratadas no longo prazo. Então, você está falando de uma concessão de 30 anos, você está falando de um contrato de geração de energia de 20 anos e, normalmente, sempre indexado à inflação. Então, você tem uma proteção aqui já no nível do ativo para o investimento do cotista. E a gente está falando de ativos que normalmente geram o que a gente chama de monopólios naturais, porque você não tem competição entre estradas, entre geradores de energia, não é por aí, Você tem um ativo, você tem o seu contrato, então você já tem uma previsibilidade muito boa do seu fluxo de caixa. Isso faz com que esse ativo seja muito legal e protegido do ponto de vista de investimentos. E principalmente quando a gente pensa em longo prazo, esse tipo de ativo com maturidade muito longa, com contratos longos, com proteção, acabam ajudando muito o investidor que tem essa vontade de ficar investido bastante tempo numa classe. Exatamente, Carol, exatamente isso. Eu acho que também é interessante entender, a gente fala de infraestrutura, uma classe de ativo no mundo todo, mas por que no Brasil ela é tão especial assim? Pois é, Carol, é uma classe que, de fato, ela está presente no mundo todo e aqui no Brasil a gente tem uma deficiência de infraestrutura muito grande, Isso é muito claro para todo mundo, acho que dá para ver aqui, Tem gargalos de infraestrutura no país que geram uma oportunidade, no fim das contas, de investimentos. A gente está falando aqui, tem um estudo que mostra que o Brasil precisaria investir mais ou menos 375 bilhões de reais ao ano para a gente ter um nível mínimo de infraestrutura. Historicamente, a gente tem investido mais ou menos 140 bilhões de reais por ano. Então, a gente tem um gap aqui grande, e esses investimentos que a gente já faz, a grande maioria, uns 70%, é feito pela iniciativa privada. Então, o governo não tem a capacidade de investimento necessário nem para fazer o que a gente já faz hoje, muito menos para a gente melhorar
a nossa infraestrutura. Então, a gente precisa de investimento, né? E a gente até trouxe alguns dados aqui interessantes para a gente mostrar, exemplificam bem a falta de infraestrutura do Brasil. Hoje a gente tem 28 milhões de pessoas, isso dá 15% da população do Brasil, que não tem acesso à internet. É uma realidade muito triste que a gente precisa expandir. A gente está falando de um país com dimensões continentais aqui, então a gente precisa levar infraestrutura não só nas grandes cidades, mas no interior do país, né? A gente também é o segundo país do mundo com energia mais cara. Então, a gente precisa investir cada vez mais em energia para a gente ter fontes mais eficientes, mais novas e que vão gerar um preço menor para o consumidor final. Um outro exemplo que eu gosto de trazer é que mais ou menos 20% das perdas que a gente tem de soja e milho acontecem no transporte rodoviário, pela má qualidade da infraestrutura das nossas rodovias. Então tem muito espaço para a gente melhorar as rodovias, melhorar a qualidade da nossa infraestrutura e ter um transporte ainda mais eficiente, né? E um último dado que eu acho importante, acho que é o mais chocante de todos, que a gente tem mais ou menos 90 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a esgoto. Isso é uma realidade muito triste, tem uma oportunidade gigantesca de investimentos aqui, isso é super importante. É super legal. E é interessante que infraestrutura, diferentemente de outras classes de ativos que a gente tem no Brasil e no mundo, são ativos tangíveis, né? Você sabe que você consegue ver uma estrada, você consegue ver um porto, você consegue ver um data center. Então é tangível, essa economia real de que a gente tanto fala aqui no DNA do Pátria, ela realmente se materializa de verdade aqui na infraestrutura. Exatamente, Carol. A gente está falando aqui de ativos reais, né? Isso também traz uma proteção adicional aqui para os investidores, porque além de você ter um contrato, você tem a receita, como tem uma empresa normal, você tem um ativo grande, um ativo relevante por trás que tem valor, né? E aí você está ainda mais protegido. Eu acho que também, pensando em estágio e maturidade do investimento de infraestrutura, é interessante entender, é tudo igual? Tirando, obviamente, né, a diferença de setores entre energia, saneamento, entre outros, tem alguma outra diferença, estágio, tipo de investimento? Tem sim, Carol, e eu acho que é importante, tem dois principais aqui que a gente pode dividir para simplificar um pouco, né? Acho que você pode fazer investimento em infraestrutura madura, que a gente chama, né? Então você fazer um investimento em um ativo que já está pronto, já está operando, tem um histórico, e aí você já está numa fase só de manutenção, e normalmente esses ativos de infraestrutura já operacionais são ativos que têm um fluxo de caixa bem estável e são bons pagadores de dividendo, né? Então a gente está falando aqui de ativos, um investimento em ativos maduros que normalmente são mais voltados para a renda. Você tem, claro, um risco um pouco mais baixo, um retorno um pouco mais baixo, né? E um outro lado seria você investir no desenvolvimento de infraestrutura, né? Então, fazer novos ativos, fazer o que a gente chama de investimento de CAPEX, né? Então, criar um ativo novo, fazer a obra, executar. Aí você tem uma fase de investimento mais pesado no início, para depois você chegar nessa maturidade e, por consequência, você vai correr um risco maior, mas também buscar retornos maiores para esse tipo de ativo. E acho que um outro complemento, Carol, que acho que você pode ajudar a gente a explicar um pouquinho, quais são as classes aqui que a gente pode investir, de que forma, né, que daria para investir em infraestrutura? Quais são as nossas opções? Acho que aqui no Brasil, né, por mais tentador que seja, eu não conseguiria comprar uma usina sozinha, né, Lacerda? Então, assim, acaba que a gente pode investir diretamente comprando, né, participações em empresas ou crédito privado, mas a gente pode fazer isso via fundo de investimento. No Brasil, um dado aqui interessante é que a gente tem 220 bilhões de reais em fundos temáticos de infraestrutura. Fora também outros investimentos que gestores fazem em infraestrutura, mas que não possuem fundos temáticos. Então, é uma indústria super grande, super desenvolvida e voltada, de fato, para dar acesso ao investidor brasileiro, seja nas participações em empresas ou projetos de infraestrutura, seja no financiamento de dívidas desses projetos. Carol, também queria que você contasse para a gente um pouco aqui de qual que é a vantagem de investir via fundo de investimento ao invés de você entrar diretamente em um ativo, né? Eu acho que primeiro, né, quando a gente está falando principalmente em comprar participações de empresas ou projetos, acesso, nem todo mundo vai conseguir comprar uma usina, é o que eu falei.
Mas eu acho que também tem a gestão profissional, o gestor de infraestrutura, ele conhece os projetos, conhece a regulamentação de infraestrutura, são setores super regulados e você também consegue ter diversificação. Quando você está num fundo com outros investidores, você consegue também comprar um pedaço de cada projeto. Então, você vai estar exposto à energia, a transportes, à logística, enfim, você vai estar exposto a diversas teses de investimento dentro de infraestrutura. Quando você faz sozinho, na média, você acaba sendo um pouco mais concentrado pelo acesso mesmo e o tamanho dos investimentos que são necessários. Eu acho também que é super importante ressaltar que existe uma das milhões de jabuticabas brasileiras que, para a infraestrutura, seja quando você está comprando crédito, seja quando você está comprando participações em alguns projetos ou em companhias que investem em infraestrutura, a gente tem, a depender do tipo de investimento, a possibilidade de você ter um benefício fiscal. Ou seja, os fundos, que são os FIPs e IEs, ou os FIINFRAs, ou os fundos de debênture incentivadas, eles acabam tendo isenção do imposto de renda, seja no ganho de capital, seja na distribuição dos dividendos, né? Esses ativos maduros que pagam rendimentos, também pagam rendimentos para alguns dos investidores. E esses investimentos, eles acabam sendo isentos de imposto de renda. Então, além da tese da classe de ativo, que ela já vale por si só, você ainda tem uma coisa que vai exponencializar o potencial do investimento aqui no Brasil, né? Nossa jabuticabinha aqui, que é a isenção do imposto de renda para o investidor pessoa física. E não tem como a gente falar de infraestrutura sem a gente falar de pátria, né, Lacerda? Há quanto tempo a gente está fazendo investimento nessa classe de ativo? A gente já está investindo em infra há mais de 18 anos, Carol. A gente começou lá em 2006 com investimento em uma empresa de geração de energia renovável. E desde então, a gente já investiu em mais de 30 ativos naqueles 4 setores que a gente falou hoje mais cedo, no Brasil e na América Latina, né? E desde então, a gente foi expandindo a nossa forma de investir, né? Então, primeiro só em ações de empresas, agora a gente já faz ações, a gente já faz crédito, e a gente antes só fazia desenvolvimento de ativos, né? E agora a gente está fazendo tanto desenvolvimento, né, quanto investimento em ativos maduros. E aí, só para o pessoal aqui entender um pouquinho, né, sair, tirar um pouco essa névoa, esse mistério, que quando a gente fala de classe de ativos, o que a gente tem de produto dentro da classe de infraestrutura aqui no Pátria? Você pode dar um exemplo? Claro, Carol, tem um exemplo muito legal aqui, que é um fundo de renda que a gente criou, né, começou lá em 2022, que se chama Pátria Infraestrutura Energia Core Renda, mais conhecido como PIER, aqui da casa. Nome super grande, né, gente? Vamos gravar o PIER. Exatamente, Carol. O PIER, ele é um produto que investe em um portfólio de pequenas centrais hidrelétricas. Então, ele está dentro da classe de energia, né, investindo em geração renovável. É um produto que é bem interessante e ele exemplifica bem aquelas características de um ativo de infraestrutura, né, porque a gente está falando de um ativo que já está operacional há mais de 10 anos, então a gente tem um histórico, mas ele vai operar por mais 15 anos e já tem um contrato de venda de energia para esses anos remanescentes, né? Então a gente tem uma previsibilidade muito grande de qual que vai ser o fluxo de caixa e quanto que vai ser isso, porque a receita já está contratada, ela já está com um preço definido e um ajuste de inflação definido, protegendo o investimento, né? E a gente tem, desde que a gente lançou esse fundo, em agosto de 22, está distribuindo R$1 por cota por mês para cada um dos cotistas. Já totalizamos R$24 distribuídos para cada um dos cotistas. E aí, só lembrando, gente, é o que eu falei, o benefício tributário, por ser um FIPE, todo esse rendimento que está sendo distribuído para o investidor, ele é isento de imposto de renda. Exatamente, Carol. E para quem quiser conhecer mais, tem o site desse fundo, é o pier11.com.br. Lá tem todos os relatórios, os dados mais recentes do fundo. Vocês podem acompanhar mais de perto. Gente, eu queria agradecer aqui a presença da Carol e de vocês para mais um episódio desse nosso Conversa de Fundos. E a gente volta em breve para falar mais sobre infraestrutura. Obrigado, Carol. Nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês.